Hoje eu vou falar sobre como aprender a língua telepática de Deus. Como aprender a língua telepática de Deus? A Rede Vida fala com você não através de palavras humanas. Quem fala palavras humanas é o emissário. Porque os emissários são a palavra de Deus? Porque eles falam a palavra humana. A Rede Vida, o Sistema Deus, o programa Vivo Deus, ele não fala palavras humanas. Quando você quiser falar com o seu Pai Deus, ele vai falar dentro do seu campo mental, o seu campo de pensar. É ali que ocorre a telepatia. Deus faz telepatia com você como? Ele fala através de sentidos e sensações. Sentidos, sensações, imagens. Tem alguns dons que chega a ouvir o sentido direto e também voz de espírito de luz, esses espíritos de luz que têm a linguagem humana, que pode falar com você. A Rede Vida, ela vai falar dentro do seu campo mental, ela vai falar dentro do seu campo de pensar. Quando você agradece pela sua vida, você não sente aquela paz? Aquela paz ali é a língua de Deus, é a língua da Rede Vida, porque ela fala telepatia de sentidos e sensações. Existe dois tipos de telepatia. A telepatia é quando você faz a tradução da linguagem do planeta, e a telepatia de Deus, do sem tempo, que é a telepatia de sentidos e sensações. Quando você agradece pela sua vida, você sente aquela sensação de paz. Aquilo ali é a Rede Vida que está conversando telepaticamente com você. Ela está lhe passando a paz dela. Quando você agradece pela vida, você agradece por ela e por você. Então ela passa a paz dela para você. Aquela paz que você sente quando você agradece pela vida é a língua de Deus, do seu Pai. É a língua da Rede Vida. É como ela fala. Entendeu? Quando você sente a esperança da vida, quando você sente as coisas bonitas, quando você está triste, que você lembra de Deus e lembra das coisas bonitas, você está enviando, porque o seu cérebro ou ele envia ou ele recebe. Como é que você envia? Na voz humana, como se fosse uma reza, você está enviando para espíritos de luz ou cuidadores. Na língua telepática, com as sensações do coração, a sensação da mente, a sensação do seu pensar, você botando dentro do seu campo mental o que você quer dizer, a sensação do que você quer dizer. Essa é a língua da Rede Vida. Os espíritos de luz e cuidadores também entendem essa língua, porque eles já aprenderam a falar a língua de Deus, a língua da Rede Vida. Em certo ponto, você pega ali
20% dos esotéricos, eles estão certos em algum ponto. Por quê? Porque os esotéricos não dizem que você tem que sentir, ouvir pela sensação, pelo sentido. E isso é verdade, essa é a língua da Rede Vida, a língua do Deus da natureza, é a língua dele, porque ele não fala símbolos humanos, só espíritos de luz e cuidadores. Então, agora eu acabei de ensinar para você a falar com o seu pai, a sua Rede Vida. Então, o que acontece? Quando você tem a compreensão da mente humana, você começa a entender como é que fala com a Rede Vida. Por quê? Porque se eu quero falar de cura, às vezes meu filho está doente, eu quero falar de cura. Então eu entro com esse sentido, esse assunto. E dentro desse assunto, eu vou sentir a resposta da Rede Vida, a sensação, se ela está comigo ou não. Você vai ver que ela vai estar com você. Eu sinto a sensação, se Deus chegou, eu abri o portal, eu conversei. Vai ser sensação, não vai ser palavras. Deus não vai dizer para você: ó, minha filha, eu cheguei aqui agora para curar seu filho. Só se for um espírito de luz, um cuidador do céu. Porque Deus, a Rede Vida, você vai sentir dentro do seu coração aquela emoção, aquela sensação como se Deus tivesse vindo mesmo ajudar seu filho. Aí você está conversando com Deus, com a Rede Vida. A linguagem de Deus é a segunda linguagem, a Bíblia fala isso. A segunda linguagem é a linguagem de sentidos e sensações, emoção do amor, sensação de sentir, tanto assunto direcionado, dentro desse assunto você sentir as respostas de Deus, quanto também você sentir amor de filho, recuperar sua energia com amor de filho, agradecer a Deus pela sua vida para sentir paz. Porque você tem que entender que se você é o que pensa ser, você pode operar com isso. Entendeu? Você pode operar com isso. Se vai acontecer do seu lado o que você pensa, isso quer dizer que quando você bota dentro do seu campo mental a preocupação e o inferno dos problemas, das agonias, você vai usar o seu poder, a sua herança de filho, para ficar preso dentro desses assuntos. Então você tem que se lembrar que você é uma herança, que você tem a glória de Deus dentro de você, a herança dentro de você. Ah, mas essa glória de Deus que você está falando, eu posso namorar, sair, fazer tudo, né? Você pode fazer tudo, velho. Qualquer coisa, namorar, sair. Se você fizer um erro, esse erro vai pesar nas suas costas. Naturalmente, pô. Quando eu faço uma coisa errada, não é eu que assumo? Se eu fizer um erro, esse erro vai pesar nas minhas costas, não na dos outros. Entendeu? Por que isso? Porque o meu campo mental é o lugar onde eu falo com Deus. E como é que eu falo com Deus? Com sentidos e sensações. Enquanto eu vou fazer o mal, eu estou sentindo o sentido e a sensação de um mal. O sentido é a direção do assunto do mal que eu quero fazer, e a sensação é a sensação dentro do meu campo mental que eu botei a sensação de um mal, do sentido mal que eu vou fazer ao outro. Então, eu estou colocando o mal na minha mente. A Rede Vida vai fazer o quê? O meu poder vai usar, eu estou usando o meu poder para me destruir, pô. Porque eu que vou carregar o peso desse mal que eu estou fazendo. O outro Deus protege. Mesmo que ele morra, ele vai para um céu de maravilhas. E quem está fazendo o mal, ele fica fora da rede de vida. Então ele vai carregar um peso absurdo e sem Deus. Ele vai pedir para morrer. É por isso que você deve usar o seu campo mental
para processar o bem, porque cada vez que você pensa, entenda, o seu cérebro é um mecanismo sagrado. Por que o seu cérebro é um mecanismo sagrado de Deus? Porque você é um filho herança. O seu campo mental é uma herança, porque é uma rede vidazinha dentro da sua cabeça. Essa rede vidazinha está dentro da rede vida. Então tudo que você pensa acontece ao seu lado, porque o seu virtual já é virtual de Deus, do céu, da rede vida. O seu mecanismo de pensar é uma herança, é um mecanismo sagrado. Porque tudo que você pensa acontece ao seu lado. Não de uma forma direta, imediata. Porque uma hora que você estivesse triste, você poderia destruir sua vida. Então Deus te dá uma compensação. Mas se você começar a processar insistentemente aquilo começa a acontecer ao seu lado. Por quê? Porque o seu campo mental é aonde você vai botar o que você quer viver. O que você quer viver? Paz. Você quer falar com a Rede Vida? Eu vou lhe ensinar. Chegue na sua casa e fique uns 10 minutos agradecendo a Deus pela sua vida. Aí você vai ver a Rede Vida falar com você. Ela vai enviar a linguagem telepática. A linguagem telepática é sentidos e sensações. Então você vai sentir o sentido do assunto da paz e vai sentir a sensação do amor, da paz chegando em você. Isso vai acontecer no seu campo mental. Por quê? Porque você agradeceu pela sua vida por uns 10 minutos. Entendeu? Essa é a linguagem de Deus, da rede de vida. Quando você quiser falar com Deus, você tem que usar esta linguagem. Quem fala a palavra humana é emissário. Por que a Bíblia é palavra, Jesus é palavra, porta, palavra de Deus, essa coisa toda? Porque ele é emissário. Ele está aqui na terra, o Espírito de luz. Ele não fala também a língua daqui para transmitir as coisas. Mas ele, tanto o emissário quanto o Espírito de luz, ele aprendeu a falar a telepatia de sentidos e sensações. É uma telepatia que não tem palavras humanas. Ela é direto de cérebro para cérebro, de coração para coração. É direto dos sentidos e sensação. Por exemplo, você está aqui na beira da praia olhando o mar. Aí daqui a pouco você vira para o lado, sem querer, você vê uma pessoa que você ama profundamente. Profundamente. Mas essa pessoa está a uns 600 metros de você, 700. Você não ouve o que ela fala, porque ela está muito distante. E você está na beira do mar, o vento leva o som da voz dela. Você não ouve o que ela diz, mas o seu coração já sente todo o amor, você já sente a emoção, o seu coração já se ligou no dela, ela já está lá abanando as mãos, e você daqui louco também já começou a andar em direção a ela, para os dois se abraçar, conversar. Ela já está lá sentindo também. Isso é telepatia de sensação e sentidos. É a mesma telepatia que a Rede Vida fala. Você e ela já estão os dois abrindo os braços, mas você ainda não ouve o que ela fala, porque o vento do mar tira. Então você está fazendo telepatia de coração para coração, telepatia de sentidos e sensações. Esse é um segundo tipo. O primeiro tipo é a telepatia com palavras humanas. Entendeu? Então sempre que você quiser falar com o seu Pai, Deus, sem ninguém atrapalhar, sempre que você quiser falar com um Deus assim, verdadeiro mesmo, você vai no seu campo mental e entra na comunicação com a Rede Vida.
E você já sabe que a Rede Vida fala uma linguagem de sentidos e sensação, que nem o coração, que nem o amor. É os sentidos e sensação. Então o assunto é o sentido que você quer falar com a Rede Vida. Ou você quer agradecer para sentir a paz dela. E ela vai responder a você? Vai. Ela vai responder. Quando você agradecer por sua vida, ela vai responder lhe dando a paz. Aquilo ali, ela conversando com você. É a voz dela. Quando você agradece por sua vida, que você sente aquela paz, é a Rede Vida falando com você, porra. O seu pai, porra. Falando com você, brother. Eu tô lhe ensinando a falar com o seu pai, Deus. É a língua dele. Tô lhe ensinando a língua dele, porra. Você falar com a Rede Vida. Dentro do seu campo de pensar. A maior evolução que eu posso lhe dar agora do sistema extraterrestre que eu conheço todo é o seu campo mental, o seu campo de pensar. É um campo sagrado. O que você botar ali vai acontecer do seu lado. Se você botar porcaria, vai acontecer porcaria do seu lado. Porque a Rede Vida te ouve. O que você sente, ela ouve. Sentidos e sensações. Lembra como é a linguagem da Rede Vida, que é sentidos e sensações? Então o que você sente no seu campo mental, ela ouve. Quando você agradece pela sua vida, você não sente a paz? Porque ela ouviu, ela respondeu. Essa é a linguagem. Ah, quer dizer que quando eu sinto aquela paz, é a voz dela, né? É a voz dela. A voz dela é sentidos e sensações. Então, você aprendeu a falar com a Rede Vida. Agora você está iniciando o processo de telepatia. Você está aprendendo que todos os seres humanos têm que aprender telepatia com Deus. Eu estou lhe ensinando como a Rede Vida faz telepatia com você. É o segundo tipo de telepatia. Não tem palavras humanas, tem sentidos e sensações. Aí você fala com a Rede Vida normalmente. Tranquilo? Salve para você. E seu amigo está aqui todo dia. Valeu, irmãozinho.